Olá, tudo bem? Então, hoje eu estou aqui em Brasília, que é uma cidade assim que é bastante interessante, né? No contexto nosso do Brasil. E aqui em Brasília é onde a gente tem as nossas decisões políticas, né? Atreladas a todo um processo de poderes, né? E Brasília é uma cidade muito interessante. Quando há muitos anos eu vim para cá pela primeira vez, eu achei assim fantástica a cidade. Ela é moderna, ela é visionária e nós temos uma história muito bonita de Brasília, porque JK ele realmente sentiu dentro dele a vontade de ter essa capital aqui no meio do país. E tem toda uma história, né, que é contada que houve Dom Bosco, né? Ele tinha uma profecia de que aqui no Brasil, no centro do Brasil, iria, né, acontecer uma nova proposta de uma sociedade mais voltada a uma sociedade próspera, fraterna e aqui jorrava leite e mel. Então foi aqui que no Planalto Central que foi realmente desenvolvida essa ideia por Juscelino Kubitschek e ele realmente trouxe, né, e fez desse sonho dele uma realidade. Um grande presidente. Enfim, então Brasília ela nasceu de um sonho, né? E a gente vê hoje o Brasil, né, o nosso país, que é um país ainda jovem, mas que ele está realmente tendo muitas dificuldades, né? Mas a gente vislumbra que nós possamos, né, realmente caminhar para uma prosperidade, né? Pelo menos que a gente possa manifestar esse sonho de JK, que Brasília possa irradiar. Muitas pessoas assim têm uma ideia um pouco negativa, né, por conta dessa situação política, né, que muitas das vezes os políticos em si também são muito questionados por conta de todo esse processo que ainda, né, a gente observa, né, são processos de corrupção que a gente ouve muito aqui, né? E aqui porque Brasília é o centro do poder, aqui onde está o legislativo, judiciário, executivo, né? Mas, então, o que a gente pode tirar disso tudo, nós como cidadãos, como pessoas, né? Eu entendo que, é lógico que, por exemplo, eu percebo que guerras e revoluções, né, por todas as histórias, elas nunca resolveram, né? E apenas mudam-se as pessoas, o poder fica na mão de outras ideologias, de outros partidos, mas na essência não se muda, né? Que é realmente a consciência, porque enquanto nós, enquanto sociedade, humanidade, não atentarmos em mudarmos a nossa forma de olhar, né? A nossa forma de entender e compreender, que nós só vamos para frente se nós proporcionarmos para que todos possam ir, para que todos possam realmente alcançar um patamar de educação, de cultura, de acesso inclusive as coisas, situações básicas, né, que é saneamento, alimentação, moradia. E o que a gente vê é que nenhuma ideologia, em país nenhum, a gente percebe um pouco nos países né, mais nórdicos, né, na Escandinávia, na Dinamarca, na Suécia, na Suíça, alguns países, né, Irlanda, aliás, vários países, a gente percebe que esses países, eles têm uma cultura mais voltada a essa questão comunitária, né? Independente de ideologias. Então, alguns avanços têm acontecido nesses países que realmente começam a entender a importância, né, de se construir algo mais voltado, não é só a questão social, mas a questão também consciencial e espiritual.
porque entendo eu que eu não sou contrária nem a favor de nenhum partido político, não estou entrando nessa seara. O que é importante é a gente sim considerar as diferenças, as ideias diferentes, priorizar que cada pessoa possa ter a sua crença, a sua religião, as suas ideias, mas contanto que essas ideias elas possam convergir, né, para um propósito em comum. E o que a gente percebe que muitas vezes esse consenso ele é proporcionado, ele vamos dizer, induzido em determinadas propostas, mas no sentido da manipulação. Não se vê algo real aí de realmente perceber que as lideranças, que as pessoas estão realmente interessadas em buscar, vamos dizer, políticas, buscar projetos, realmente fazer avançar uma ideia de que nós somos uma família humana. Que nós, apesar de diferenças, né, tem pessoas que são mais, vamos dizer, proativas, outras são mais passivas, outras desenvolvem determinados dons, né, e têm facilidade para isso, outras têm mais dificuldade, mas o importante é que nós somos interdependentes, nós dependemos um do outro, uns dos outros. Então, assim, não é fazer uma apologia de que nós precisamos ser, vamos dizer, santos, ou vestirmos, né, uma capa de uma pessoa totalmente perfeita, sem defeitos. Não, ninguém, nós somos defeitos, todos nós temos as nossas, vamos dizer, as nossas deficiências. Mas, assim, todos nós sabemos lá no fundo. Você, eu, todo mundo sabe que nós podemos ter uma sociedade mais justa, no sentido de que as pessoas possam ter realmente acesso de uma forma sem ter que ficar, como diz, com o pires na mão, pedindo, implorando para receber algo que muitas das vezes são direitos das pessoas. E hoje no mundo, o que a gente percebe que a maioria das pessoas, principalmente aquelas que estão numa situação mais difícil, elas precisam e ficam à mercê de favores, de decisões que realmente possam minorar o sofrimento. O que a gente vê lá na África, em muitos países da África, são assim situações terríveis. Mesmo aqui no Brasil, a gente tem ainda muita pobreza. Então, assim, e não é questão de discurso político, né? De que eu tenho a melhor ideologia do que você e do que dos outros. O que precisa-se é que a comunidade, a partir do momento que a sociedade começar a realmente a emergir, né? E penso eu, e se organizar, né? Em grupos e tiver mais, vamos dizer, tiver realmente um assento maior, né, popular, no que diz respeito a vários projetos, várias ideias, porque é muito difícil hoje para um simples cidadão ter acesso a qualquer órgão político. Você não tem. Então, se você não tem individualmente, a sociedade precisa se organizar. É importante que nós as pessoas possam se organizar e construir uma ideia de comunidade, de estarmos realmente interagindo, integrando propostas que possam vir avançar. E essas propostas precisam sair de nós, da participação. Isso com consciência de que, para que a gente possa avançar, não que você vai fazer caridade nunca resolveu nem vai resolver. Mas nós precisamos realmente entender que todo esse sistema que nós vivemos é um sistema falho. É um sistema focado numa fantasia, numa ilusão de que o poder é que tem o comando. Esse poder que está aí, ele nunca vai ter o comando, porque está centralizado na mão de poucos.
E então, se a gente não tiver uma ideia de comunidade, onde as pessoas, nas suas diferenças, né, possam realmente trazer colaboração e participar de uma, vamos dizer, de um projeto que possa abranger várias situações e que de repente possam ser realmente de uma viabilidade maior. E eu não sou nenhuma expert, né, no assunto de política e nem de parte da social ou filosófica, mas assim, o que a gente percebe é que não é tão complicado assim, não é fácil. Mas a partir do momento que nós, cada um de nós, entender que nós somos importantes, que nós temos um papel fundamental e que cada um de nós pode fazer a sua parte. Dentro da visão holística, né, que a gente fala que nós vivemos no holograma e cada parte faz parte, ela representa esse todo, então cada um de nós representa um universo. Então, se eu começar a agir, né, dentro desse contexto de que eu estou me conectando com algo e que esse algo que é bom para mim, ele tem que ser bom para todo mundo, porque assim o organismo sobrevive. Porque o nosso corpo, ele é um sistema com diversos órgãos e diversas células. Cada célula, cada órgão, eles têm uma função diferente. Mas eles têm que andar em harmonia para que esse corpo possa ser saudável. E eu entendo que o nosso sistema, né, dessa nossa civilização, ela só vai avançar a partir do momento que nós realmente entendermos isso, que nós somos diferentes, mas nós somos complementares no sentido de que cada um de nós possa fazer a sua parte realmente, da melhor forma possível, para que a gente possa construir algo e avançar. Porque senão a gente vai ter doenças e um câncer que possa realmente destruir isso, esse sistema. E nós temos, assim, já observado que acontecem muito dessas vamos dizer, doenças, desse desequilíbrio na nossa cultura, na nossa filosofia, na nossa política. Então, assim, não tem um caminho perfeito. Mas tem o caminho do coração, o caminho da boa vontade, da cooperação, eu acredito. Então é isso aí. Então, filosofando um pouquinho, porque eu gosto de vir a Brasília, eu gosto de sentir essa energia do sonho de Brasília. Mesmo que aqui a gente tenha muitas contradições, né? Mas, assim, aqui tem um sonho. Esse sonho foi sonhado. E esse sonho, ele pode se tornar deixar de ser uma utopia e se manifestar. Gratidão, gratidão.